Vamos falar do Vasco. O Vasco é complicado, tá numa situação muito complicada, meu amigo. Eu Muitíssimo estava vendo complicado. hoje, lendo algumas coisas do Vasco. Isso, para mim, aqui é muito característico. O que é pior? Política do Vasco ou as dívidas? Por quê? A gente sabe que a política interfere no campo, mas as dívidas também. Ou é um grande conjunto? Eu acho que é um conjunto, né? Um pacote, que o Bruno vai até falar depois. Só que o Botafogo hoje, em números, ele tem uma dívida bastante superior ao do Vasco. Então, assim, eu acho que passa por gestão, passa por trabalho de quem está no comando. Né? Nós vimos as declarações do Pássaro antes da saída dele do Vasco, né? Que o Vasco saiu ele junto ao Fernando Diniz. Cara, o torcedor vascaíno era deplorante ver o torcedor escutando o Pássaro dar sua declaração, falando que estava tudo bem. Cara, não está tudo bem. Né? O torcedor, ele quer trabalho, entendeu? E quando você vê o Pássaro a fazer contratações que relembra muito a passagem dele pelo São Paulo, você vê que tem algo errado. Né? Tem algo errado. Só que o Vasco vive essa novela política que envolve o futebol. Eu tenho 20 anos. Desde que eu me conheço como gente, eu já vejo o Vasco nessa situação. O Vasco foi campeão da Copa do Brasil em 2011, quase foi finalista, semifinalista da Libertadores. Só que isso mascarou durante um tempo a situação financeira do clube, né? E aí você, no próprio ano passado, em 2020, né, quando o Vasco foi líder do Brasileirão com o Ramon Menezes, né, segue o líder, a torcida ficou... Porque a torcida, querendo ou não, independente do time que torce, ela é carente de conquista. Ano passado ele foi líder, se eu não me engano, uma rodada, né? Isso. E aí o torcedor festejou com toda a razão, porque, cara, é igual o torcedor do Atlético. O cara não ganha há 50 anos o brasileiro. Então ele tá carente daquele título, de um título de expressão. Então o torcedor do Vasco vive essa situação e comemorou bastante. Isso mascarou um pouquinho a situação do Vasco. O próprio Ramon, que na minha visão fazia um bom trabalho, depois de alguns jogos foi mandado embora. E aí depois viram que realmente estava muito cedo para destruir um trabalho, para interromper esse trabalho. E aí é uma cadeia que vai se rompendo, e o clube fica perdido, porque você não tem mais gestão de qualidade. Né? E aquilo, são anos e anos que o Vasco está nessa situação de berlinda. Né? Então, eu acho que a política do Vasco influencia muito no futebol do Vasco. Eu acho que a dívida é uma consequência nela, porque as dívidas, quando elas não são quitadas e bem lidadas, eu acho que elas geram um problema muito grande. É aquela coisa, eu tava lembrando, você estava falando aqui, eu estava lembrando o seguinte. Você lembra que o Flamengo, há alguns anos, era o time do cheirinho, né? E desculpa falar assim, os vascaínos que possam vir a ver a live aí depois, tal, mas eles se colocam no mesmo patamar do Flamengo. E não estão. E não estão. Porque o Vasco, estava até conversando um pouco antes de a gente entrar no ar, eu estava lá na portaria do meu condomínio, conversando com um morador vascaíno, e ele estava muito triste. E eu falei para ele assim: vocês têm história, mas estão hoje escrevendo uma história muito ruim. E o Vasco, me parece que, principalmente os seus torcedores, vivem de história. Ah, é um time que foi o primeiro time a aceitar negro no futebol brasileiro, foi um time que os seus sócios construíram um grande estádio, foi um time que já mandou não sei quantos atletas para Olimpíadas. Tá, isso tá lá na história, ninguém mais tira. Perfeito. Só que eu tive a oportunidade de ir trabalhar lá em São Januário, há coisa de uns 2 anos. Na última passagem do Vasco, não, tem 2 anos não, tem um pouco mais. Na última passagem do Vasco pela Série B, e eu olhando a estrutura de São Januário por baixo, é deprimente. Tá tudo enferrujado, tudo à mostra. Ou seja, não foi tratado com carinho, não foi cuidado. E aí, desde o ano passado, vem aquela história. Não paga conta de água, não paga conta de luz. Eu coloquei essa manchete, política do Vasco é pior do que suas dívidas, porque o Vasco deve ao Cano, que está jogando, 3,5 milhões de reais.
E aí isso está dificultando a renovação. Mal comparando, longe de uma comparação exata, mas mal comparando, está parecendo a história do São Paulo, que Daniel contratou. Alves. Oi? Daniel Alves? Que contratou o Daniel Alves naquela tentativa de fazer dinheiro, mas não resolve. Cara, eu acho que o Vasco ele tem uma marca com potencial gigantesco, né? Acho que grandeza não se discute, cada clube tem o seu, e não é por isso que um clube foi rebaixado para a Série B, que a grandeza dele é inferior a de outro clube. Mas eu acho que o Vasco hoje ele tem que olhar para clubes exemplos. E na realidade do Vasco, o clube exemplo não é o Flamengo ainda, não é o Atlético, o Palmeiras. O Cuiabá, o Fortaleza, o Bahia, são clubes que com gestões, trabalhos bons de gestões, conseguiu com pouco de dinheiro arrecadado, que não é comparado ao que o Vasco tem o potencial de lucro, tá? O Vasco, como eu disse, tem uma marca gigantesca, o apoio do torcedor. O torcedor compra muito a briga do clube, tá? Compra bastante, justamente por saudade de ver o Vasco gigantesco em campo. Então, assim, eu acho que esses são os exemplos. Eu lembro muito bem que na última eleição do Vasco, eu só não vou me lembrar o nome do candidato à presidência do Vasco que falou: a nossa referência não é o Flamengo, o exemplo de gestão não é o Flamengo, e sim o Real Madrid. Cara, assim, me desculpa, mas é para comprar torcedor que, infelizmente, não quer aceitar a realidade de um clube, entendeu? Eu não posso, fazer com que a Portuguesa de São Paulo veja o Bahia como referência, porque não tem a mesma condição. Vai ver um Volta Redonda, clubes que, hoje, com a situação que conseguem arrecadar, estão numa situação bacana. O trabalho que fez o Atlético Paranaense nos últimos anos é gigantesco, é brilhante. O Red Bull Bragantino, claro, é outro exemplo que tem investidor, mas também é brilhante, vai atrás do investidor, entendeu? Vai atrás, olha o Cuiabá, o exemplo de gestão, a Chapecoense que anos atrás saiu da D para a Série A. Então, assim, eu acho que esses são os exemplos. Só que São Januário a gente sabe que é diferente, a política há muitos anos ela prejudica bastante a realidade do clube. Muitos torcedores, assim como diversos clubes, são cegos em relação à política, tem o seu lado político muito fervoroso em relação a isso, não consegue ver algumas realidades. Mas coitado, o Salgado, cara, eu acho que ele está numa situação muito complicada, que eu acho que até ele mesmo está um pouco perdido, entendeu? A chegada do Pássaro foi uma aposta num ano que não se podia apostar, sabe? O Vasco não pode apostar. Jogador para disputar a Série B é o Aleph Manga, que saiu do Volta Redonda, foi para o Goiás, brilhou. O Chay, que foi para o Botafogo, brilhou. O Rafael Navarro, que hoje é disputado Palmeiras, Corinthians, Santos. São esses jogadores. Não adianta você trazer jogador de clube gigantesco, de clube grande brasileiro, que está encostado. Entendeu? O Zeca não é para disputar a Série A, o Valber não é para disputar a Série A. Então, assim, é muito complicado. É uma realidade difícil de ser aceitado, né? Eu, esses dias, escrevi uma matéria sobre o Cruzeiro, por exemplo, onde o Luxemburgo, depois do jogo que garantiu a permanência do Cruzeiro na Série B, ele falou que tem que comemorar, mas que ele não está acostumado com isso, que isso é muito pouco para a grandeza do Cruzeiro, e essa é a realidade desses clubes. Tem que ter um cara que entenda que, você ficar por 3 anos na Série B, cara, é muito complicado. E aí você tem que ter um trabalho de gestão justamente para que consiga trazer na realidade do clube a oportunidade de ter o acesso novamente à Série A. E quando conseguir o acesso, ter a responsabilidade de continuar na permanência da Série A, que é muito difícil, porque, como a gente disse anteriormente, é um nível muito elevadíssimo hoje. Existe muito profissionalismo no futebol que não era visto anos atrás.